Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem com você? Tudo bom e com o senhor? Como é que tá? Tudo jóia. Essa chuvinha parou hoje, hein? Vai dar uma trégua. Pois é, mas pelo menos ainda tá meio friozinho, né? Eu não suporto calor. É, somos dois aí. Agora tá bom, né? Se ficar assim pela próxima semana, tá bom, né? Pô, vai ser ótimo. Vou pegar aqui o nossa ementazinha. Esperar um pouquinho o pessoal chegar. Como é que estão as matérias até o momento? Tudo tranquilo? Ou mais ou menos? Tá muito tranquilo não, professor. Tá nada, né? Não. Ainda mais semana que vem que vai ter provas e trabalhos aí mais do que já tivemos antes, então semana que vem vai ser bem complicado. Eita, vão ser o quê? Vão ser as unificadas ou ainda não? Ou as lá da produção? É, não, eu particularmente vou ter prova de estatística aplicada 2, termo e entrega de dois trabalhos de outras duas matérias também. Ah, entendi, pô. Stat 2 é com o André, né? Isso, assim. Aí ele tá dando o quê? Multivariada? Então, até agora ele não entrou em multivariado ainda não. Ele tá lá na. A última aula dele foi com relação à regressão linear ainda. E aí, na aula passada, eu acho que ele já ia começar a avançar mais na matéria, mas ele acabou não podendo dar aula. Ele teve Entendi, problemas pessoais. entendi. Aí ele adiantou todo o cronograma. Quer dizer, ele botou o cronograma uma semana pra frente. Jogou pra frente, é isso aí. É. Não, beleza, beleza. Matéria é legal, matéria é legal. Depois, se vocês quiserem, ele tá usando o quê? Ele tá usando o Vanacote, o livro ou a apostila dele? Ele tá usando a apostila dele. Ah, E tá. aí, como software, ele por enquanto tá usando o Excel, mas ele queria começar a usar o eViewer com a gente também. Ah, legal, legal. Ele usa software agora? Quando eu fiz era tudo na mão. É, eu acho que é mais por causa desse quesito mesmo, né? De estar fazendo aula online e tal. Então acho que ele tá falando lá pelo software com a gente, mas ele passa todo o conteúdo. Primeiro ele passa, tipo, na mão mesmo, por fórmula e tal. E aí, pelo menos a lista que ele passou até então pra gente, a resolução ele fez toda à mão também. Mas acredito que, assim, pelo que ele vem falando nas aulas, a gente pode utilizar o software desde que mostre também, pelo menos, um caminho de como faria na mão, né? Pô, fazer na mão é sacanagem. Caraca, ainda mais quando você tem, imagina, você vai ter várias variáveis ali, aí vai ser, aí é desafiador. Ah, Aí, tu acaba não avaliando quanto a pessoa sabe de estatística, né? Avalia se ela consegue transpor matriz rápida, essas coisas assim. Calcular a inversa de matriz rápida. Né? Zero conteúdo e muito matemática, né? é, mas vamos que vamos, vamos que vamos. Falta pouco, falta pouco. Salvo engano, a gente já tá o quê? A gente já tá ali quase que na metade do PLE, né? É, acho que é isso mesmo, professor. Acho que essa semana agora tá completando aí quase a metade aí, mais ou menos mesmo. É isso aí. Já? Que isso? Pois é. Passando muito rápido, né? Nossa. Só sei que estava olhando o calendário e até a última semana eu tenho acho que uma ou duas provas por semana. Tá bom o negócio. E ainda soma com estágio e, né, outras coisas que a É. gente precisa E os fazer. trabalhinhos, Tá bem doideira. Mas aqui mais ou menos o quê? Daqui a um mês aí já termina tudo.
Contando os dias. Dá até até a semana do dia 14 de novembro, né? Seria sexta-feira, né? Sim. Mas aí as coisas já vão, daqui a pouquinho já termina logo, porque se você pensar bem, já tem um feriadinho ali no dia 12, né? Então aí fica um pouquinho mais tranquilo, porque provavelmente as aulas vão ser assíncronas, né? E aí, pum, já tá em novembro. 2 minutinhos aí. Então vamos lá para as nossas apresentações. Hoje quem vai falar sobre correção monetária vai ser o grupo da Susan. Já tá por aí, Susan? Oi, eu e o Oi, professor. Tomás que vamos apresentar. Opa! Isso. Nós Então, somos do grupo dela. Então vamos lá. Você pode me passar o host? Eu apresento aqui. Para você, Tomás? Isso. Então é um medrado, né? Isso mesmo. Bom, chegou aí? Sim. Aí depois só coloquem no chat os integrantes, por favor. Beleza. Estão vendo aí já certinho? Já. Show. Dá pra ver sim. Se vocês quiserem já começar, manda ver. Ah, pode começar já? Pode. Beleza, então. Vamos lá. Bom, pessoal, bom dia. Eu sou o Tomás. Eu e Felipe vamos hoje apresentar aqui a continuação do nosso curso de matemática financeira aí, né? E a gente vai trazer hoje o assunto de correção monetária. Bom, vamos lá. Então a gente dividiu essa apresentação em 5 tópicos principais. Recapitulando para a gente trazer os conceitos principais, fundamentais para o bom entendimento da correção monetária. A introdução ao tema, um histórico legal, os tipos de correção e as aplicações práticas. Beleza? Qualquer duvidazinha que vocês tiverem durante a apresentação, vocês podem falar ou vocês podem falar depois. A gente está disponível para responder. Vamos lá. Então, com relação aos conceitos fundamentais, a gente trouxe o primeiro deles, que é o número dos índices, né? Que é basicamente são proporções estatísticas que mensuram a alteração sofrida por um conjunto de dados. Então, isso é super importante quando a gente entra nesse tema, justamente para poder entender como os dados funcionam ao longo de diferentes épocas ou localidades. Beleza? O segundo conceito que a gente trouxe é o da inflação. E assim, como todo mundo sabe, ele é o aumento generalizado dos preços dos bens e de serviços, né? Em determinado período. E aí uma consequência dele é a perda do poder aquisitivo da moeda. E aí, por isso que a correção monetária é um fator super importante nesse sentido, né? E aí a gente trouxe alguns índices, né, só para ilustrar, o IGP, IPA, IPC, entre outros. Bom, vamos lá. E agora a introdução propriamente. O que é a correção monetária em si? A correção monetária é um ajuste contábil e financeiro, basicamente, que vai fazer com que a gente corrija um valor do valor nominal em relação a outras moedas, índices de inflação ou cotação no mercado financeiro. E aí, como é que a gente calcula esse valor, né? A gente precisa ter o valor nominal, a data inicial e final da atualização e a série histórica do índice atualizado.
E aí na direita, eu trouxe um exemplozinho, né? A gente pegou pelo valor do IPCA, uma data inicial, uma data final e o valor nominal de R$ 1.000. Apesar de a gente ter feito só uma iteração aí, né? Só um mesinho, é importante a gente falar que isso, na verdade, tem caráter assim como a inflação exponencial. Então, a gente pegou o IPCA aí, rendeu 0,6%, e aí o valor corrigido na data final da aplicação é de R$ 6, né? Então, isso tem dois tipos, né, na verdade. Tem a correção pré-fixada e a correção pós-fixada. E a pré-fixada, ela baseia-se numa taxa de inflação esperada ou antecipada para o futuro. E aí, como exemplo de uma operação disso, a operação de crédito direto ao consumidor, ou o famoso empréstimo, né? E como pós-fixada, a gente trouxe aí, os valores, ele só vai ser corrigido quando os índices oficiais do governo forem publicados. E aí, como exemplo disso, a gente tem o CDB, a caderneta de poupança, entre outros. E aí vem a dúvida, né? Qual optar? A pré-fixada ou a pós-fixada? Normalmente, a pós-fixada tem taxas nominais mais baixas, né? Mas isso depende muito, porque depende do cenário econômico. Então, pode ser que seja mais vantajoso a pré-fixada ou pós-fixada, dependendo de qual a movimentação da economia, né? Dando até um exemplo para ficar mais tangível essa parte, por exemplo, um banco, você vai pedir empréstimo em dois bancos. Um banco oferece uma taxa de 5%, ali já pré-fixada, e o outro oferece uma taxa pós-fixada, e você olha naquele momento, a taxa está pós-fixada baseada no IPCA. A projeção do IPCA é para exatamente 5%. Aí você fala, beleza, as duas taxas vão ser iguais, mas não. O IPCA pode variar ali. A projeção não necessariamente é o que vai ser o IPCA real, né? Então, depende ali do cenário macroeconômico para você tomar essa decisão. Se eles estão estimulando o consumo, provavelmente o IPCA vai aumentar e a taxa de correção monetária também vai aumentar. Então, talvez a pré-fixada fosse a melhor opção. Bom, agora eu vou dar um panorama mais do histórico legal. Pode pular aí. Eu vou comentar sobre como foi criada a correção monetária aqui no Brasil. Inicialmente, lá em julho de 64, né, eles começaram a colocar correção monetárias apenas para pagamento de tributos e débitos com a União e correção de ativos imobilizados de algumas empresas, né? E logo depois, no mês seguinte, eles começaram a permitir isso também para prestações, dívidas de contrato e também a parte ali de construção civil. Logo depois, eles começaram a determinar que todos os valores expressos em cruzeiros, que era a moeda da época, né, deveriam ser atualizados com a correção monetária. E depois foram expandindo mais e mais até chegar lá no final, em 81, que até mesmo, por exemplo, honorários advocatícios passaram a sofrer correção monetária. Então, ali eu dei uma consultada e vi que esse é o histórico da lei assim, de correção monetária. Bom, depois disso eu queria falar um pouco sobre os tipos de correções monetárias, né? O Tomás comentou um pouco lá atrás, no começo, que ele pode ser em relação aos índices, em relação ao câmbio, etc. Mas, então, com relação aos índices, nós normalmente baseamos de acordo com algum índice ali da economia, que pode ser um calculado pelo IBGE, pela FGV, enfim. Tem diversas instituições ali que calculam diferentes índices e isso daí é útil em alguns casos. Por exemplo, para uma construtora, ela vai vender um imóvel que ainda está na planta, né? Ou seja, ela vai fazer um financiamento ali para uma pessoa que quer comprar um imóvel que ela ainda está construindo. Ela normalmente utiliza o quê? O INCC, que é o índice de preços ali da construção civil, para estabelecer a correção monetária. Porque ao longo do tempo, ao longo daquela obra, os preços dos insumos ali da obra vão sofrer variação de acordo com esse INCC. Então faz sentido para eles corrigir os valores das prestações de acordo com esse INCC. E assim vai, para diversas outras áreas vão ter diversos outros índices. Eu acho que está no próximo slide. Aí aqui eu trouxe alguns dos principais índices, né? O INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Também tem o... Calma, eu esqueci o nome. Eu acho que é IPCA, que é Índice de Preços ao Consumidor Amplo.
que é um pouco diferente. Esse INPC é mais focado em famílias de baixa renda e o IPCA é mais focado em famílias mais abrangentes, né? Vai de 1 até 40 salários mínimos, se eu não me engano. Tem o INCC, que eu acabei de comentar, que está relacionado à construção civil. O IPA está relacionado a produtos industriais, ali mais utilizados por fábricas e tudo mais, também a parte agrícola. O IGMI, que é mais no mercado de imóveis. Tem o IPC também, que é uma outra variação bem parecida com o IPCA, que é para família de rendas mais abrangentes. E o IGP, que é um índice agregador. Ele considera tanto o INCC, quanto o IPA, quanto o IPC, e ele faz uma média ponderada ali. Eu não lembro exatamente os percentuais, mas se eu não me engano é 40% de um e 30% dos outros, alguma coisa assim. Enfim. E também tem a correção monetária em relação ao câmbio. Por exemplo, se você fizer uma compra em uma empresa estrangeira, não necessariamente só com compras isso vai acontecer, mas estou dando um exemplo aqui. Se você fizer uma compra com uma empresa estrangeira e parcelar, obviamente você vai comprar ali, sei lá, se for uma empresa dos Estados Unidos em dólares, e ao longo do tempo o dólar vai variar a cotação. Então, aquele valor vai ter correções. Então, não necessariamente você vai pagar o valor que estava em reais no momento da compra. Porque o dólar pode estar em uma crescente, pode estar em uma decrescente. Então, pode ser que o preço daquele bem fique mais barato, transferindo para reais, ou mais caro, de acordo com o câmbio. Bom, pode passar. Agora, eu trouxe mais aplicações práticas, né? Alguns exemplos aqui de cálculos, para poder vocês entenderem também como é que faz isso, não ficar só na teoria. Pode passar para o primeiro exemplo. Aqui foi até um exemplo que eu fiz com relação ao que eu comentei da taxa pré-fixada e pós-fixada. Tem um exemplo aqui onde a taxa é de 4% ao ano na pré-fixada e na pós-fixada está de acordo com o IPCA. O prazo de pagamento ali é exatamente para 1 ano, e a projeção do IPCA é a mesma coisa, que a taxa pré-fixada. Aí, beleza. Quais são os cenários que podem acontecer? Se tiver um estímulo ao consumo, a taxa Selic, eles vão acabar baixando, né, para estimular esse consumo, e, consequentemente, com maior consumo, o índice de preços para o consumidor vai ficar maior, né? Porque vai ter maior demanda para aqueles bens e logo vai crescer o preço. E o IPCA também cresce. Então, a correção pós-fixada acabaria ficando provavelmente mais alta do que a pré-fixada. E já num cenário oposto, onde eles aumentam a taxa Selic para desestimular o consumo, o IPCA provavelmente vai baixar, porque ali empréstimos, por exemplo, vão ficar mais caros, tudo mais. Então, as pessoas vão parar de consumir tanto e aquela taxa, o IPCA, provavelmente vai dar uma baixada. Então, aí são 2 cenários que você deveria avaliar para poder escolher. Pode ir para o próximo exemplo. Aqui eu trouxe o exemplo, por exemplo, de um tesouro no IPCA+, considerando que a taxa de juros de 6% ao ano, ou seja, o que vai acontecer ali de fato? O IPCA+, é um tesouro que você vai receber o valor do IPCA como correção, mais aquela taxa de juros, que foram os 6% que eu falei ali. Então, você sabe que a variação do IPCA é de 4,31% ao ano e o valor nominal, ou seja, o que ele aplicou foi 10 mil. Qual será o que ele receberá ao final do ano? Bom, você aplica aquela correção para saber qual o valor naquele tempo ali final, ou seja, seria de 10.431 e aplica depois a taxa de juros em cima. Então, no final, o rendimento não seria de 6%, assim, em cima dos 10 mil exatamente, mas ele teria aquela correção do IPCA. Bom, e o último exemplo foi justamente da compra no exterior. Por exemplo, você comprar em uma empresa americana um celular parcelado em 3 vezes sem juros. Você realizou a conversão naquele dia e viu que estava dando R$3.900. Ou seja, você ia pagar aproximadamente 3 vezes de 1.300.
mas aquilo dali estava em $1.200 cotado, né? Então, do dólar era de 4,31, mas depois ele foi modificando, ele mudou para 5,12, mudou para 6,15. Então, quanto que você vai pagar no final das contas? Ou seja, a primeira prestação, você vai pagar $400, né? Porque você fez aquela compra em dólar, pela cotação que estava no momento. Beleza. Então, deu 1.724. Na segunda prestação, o dólar já subiu para 5,12. Então, você ali já pagaria 2.048, ou seja, já está aumentando muito mais de acordo com o cenário econômico. E na terceira prestação você pagaria mais $400, $400, equivalente a R$2.460. Ou seja, no final você acabou pagando 6.000 e pouco numa compra que você previu que seria 3.900. Mas por quê? Porque você não viu o cenário que estava ali econômico. Às vezes você comprando no Brasil você estaria protegido dessa variação e pagaria muito menos. Então é muito importante conhecer a correção monetária, principalmente por conta desses fatores, né? E é isso, pessoal. Muito obrigado, agradeço aí. Show. Muito legal. Professor, Oi. eu fiquei com uma dúvida, até mesmo quando estava estudando essa matéria, me surgiu essa dúvida também. Eu tinha visto que, quando a gente está falando sobre correção monetária, ela também pode ser aplicada diretamente em cima dos juros, né? Além do seu montante. Aí eu só fiquei numa dúvida porque nos lugares eu li falando sobre isso, e aí em outros eu vi o mesmo exemplo que eles passaram, tipo, a correção sendo aplicada só em cima do montante, não em cima dos juros. Eu acabei ficando um pouco com dúvida em como realmente é aplicado, né, nessas situações. Então, normalmente é em cima do montante. Quando se aplica nos juros, aí muitas decisões legais dizem que isso é inconstitucional, porque eles consideram isso como juros sobre juros, né? Então, muitas vezes, né, a justiça, ou pelo menos, né, a jurisprudência ali do nosso sistema judiciário indica que isso daí vai contra ali ao direito do consumidor. Então, Entendi. se você vê, por exemplo, algumas decisões ali, eles sempre recorrem ali a juros sobre juros, né? Que isso, a priori, seria você ter como se fosse uma dupla contagem, né? Então, por isso que o que pode ser feito é o seguinte: você faz todo esse ajuste, né, em cima do montante, porque aí ou em cima, na realidade, que a gente vai ver mais adiante, que é o que o pessoal faz, é em cima do saldo devedor. Então, eles fazem, você tem um montante, né? Aí você tem lá a parcela que é amortizada e a parcela que paga o juros, certo? Então, o que eles fazem? Eles pegam, calculam os juros, né? Depois amortizam essa dívida, o que sobrou, eles vão corrigindo ali na medida que o tempo for passando, né? Isso é o que o pessoal chama ali desse tipo de correção, né? Aí, pelo menos do ponto de vista tanto econômico quanto jurídico, isso acaba não prejudicando ali o consumidor. Entendi. Também parabenizar o grupo também, que a apresentação ficou muito boa. Só que eu deixei passar isso antes, que eu primeiro tirei a dúvida antes de falar. Mas parabéns ao grupo, ficou bem legal. Mas é legal essa pergunta, porque isso não é algo tão... Isso acontece, na realidade, toda essa jurisprudência começou a acontecer de alguns anos para cá, né? Não é... Então, até, podemos dizer ali, né? Até início do Plano Real, né? Quando a gente teve uma certa estabilidade, algumas ações foram impetradas ali por várias pessoas, justamente por conta dessa correção, porque na época você tinha a correção do dólar, você tinha prestações em dólar, você tinha prestações ali pós-fixadas, ou seja, que um dos indexadores era inflação, e isso gerava assim uma dívida absurda, impagável praticamente, e isso vem ali de todo o período ali hiperinflacionário que a gente viveu. Então, a justiça começou a mudar o entendimento ali com relação a isso. Entendi. Obrigado, professor. Nada, que isso.
Vamos lá. Próximo grupo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Francisco. Vamos lá? Ó, sou do Francisco. Deixa eu botar aqui a apresentação. Opa! Vitor, eu vou te passar então o host. Tá, acho que eu consigo já. Dá pra ver? Dá. Vou botar nosso grupo aqui no chat, Vitor. Tá. Beleza, professor, eu vou começar apresentando, tá como Raquel Liberato, mas é porque minha namorada entrou no meu computador e ficou cadastrado com o nome dela. Mas é o Manuel que tá falando. Ó, tá dando muita abertura, hein? Mas beleza, vamos lá. Falando um pouquinho sobre a correção monetária. No Brasil hoje, a correção monetária, ou também chamada de atualização monetária, é basicamente o ajuste contábil e financeiro feito com o intuito de se demonstrar os preços de aquisição em moeda em circulação do país. Basicamente, é uma regulação que você faz sobre a inflação ou a deflação do país para tentar manter o poder aquisitivo da população e do mercado. É muito importante também levar em consideração a deflação, porque mesmo que ela não aconteça com tanta frequência como a atualização da inflação, ela é muito importante porque ela tira um pouco do poder aquisitivo das empresas. No caso de uma venda, por exemplo, que aí o retorno financeiro é menor do que ela deveria receber. Aí só um adendo para por que é importante a gente considerar a atualização monetária, né, também chamada assim. Aí só um exemplo do remarcador de preço, né, que ficava nos supermercados do Brasil aí na década de 80 e 90, que quando a inflação e a hiperinflação era um problema grave no Brasil e os salários eles perdiam poder de compra, as pessoas perdiam poder de compra a cada hora, né, dado que a inflação era atualizada do dia para a tarde e à noite. Então, a cada momento ali, o valor daquele salário das pessoas ia perdendo valor e, por isso, a correção em cima dos salários todo mês era altíssima, que eram indexadas aí pela inflação da época, né? E a importância, então, da atualização monetária é justamente manter esse poder de compra da população por meio do ajuste dos salários, para que eles não possam perder esse poder de compra. Aí há alguns fatores de influência, né, na correção monetária ou na atualização monetária, principalmente a inflação, né, no caso do Brasil ficou muito famoso nessa época da hiperinflação, mas também pode ser usados outros fatores para o cálculo da correção, né? No caso, como o outro grupo citou também, o valor das moedas estrangeiras, né, a taxa de câmbio em si, é um fator que pode ser indexado para fazer a correção monetária, dependendo do objetivo da pessoa que está fazendo o cálculo. A gente vai falar um pouco mais para frente desses casos de diferentes objetivos aí para você fazer a atualização monetária. E o outro também é a cotação no mercado financeiro, que também pode ser utilizado para você ajustar os valores, preços, salários das pessoas com o mesmo objetivo, né? Você manter o poder de compra das pessoas. A gente vai falar um pouco mais à frente. O cálculo da correção monetária é feito baseado em alguns índices. A gente pegou 4 aqui para dar como exemplo. O índice de preços ao consumidor amplo. Ele é basicamente feito pelo IBGE mensalmente nas principais regiões e cidades do Brasil, que é para entender basicamente o custo de vida da população naquela região, para poder adequar os valores de poder aquisitivo relacionado com esse indicador. Uma curiosidade é que em agosto ele estava em 0,24%. Seguindo o CDI, que é o Certificado de Depósitos Intercambiáveis, eles funcionam basicamente como um empréstimo de curtíssimo prazo.
Eles são realizados entre as instituições financeiras. E, basicamente, o objetivo dele é terminar o dia daquelas instituições com o caixa positivo, que seria a diferença entre saques e depósitos. Eles são realizados com risco baixíssimo, por isso que é muito utilizado dentro das instituições financeiras. Hoje ele estava em 1,9 ao ano. A taxa referencial, que é a média ponderada dos juros aplicados entre os bancos. É basicamente também uma taxa intercambiável. E agora entrando um pouco na Selic, a taxa que o governo paga ao realizar um empréstimo. Basicamente é quando o governo ele pega o empréstimo para realizar determinadas ações e hoje é considerada a taxa básica de juros da economia do país. Como eu puxei os dados ontem, ela estava 2,22% ao ano, no ano de 2020. Aí só uma curiosidade sobre a taxa referencial, eu acho que é o que o professor falou, sobre uma decisão do STF em 2017, a gente até botou o link aqui na apresentação, que o STF decidiu que os juros pagos, o indexador pago pelo governo federal deveria ser com base no IPCA-E e não na taxa referencial. Né? Ele considerou a taxa referencial inconstitucional para você indexar, fazer a atualização monetária, né? A indexação no que o governo pagava de juros. Pode passar? Pode sim. Alguns exemplos que a gente tem por exemplo, a indústria exportadora e importadora. Quando eles fazem exportação de determinado produto, eles têm que fazer a validação de qual é o câmbio da moeda que eles estão vendendo. Por exemplo, se você acaba vendendo um produto em dólar e, na verdade, você produziu ele em reais, você tem que fazer alguma variação nessa moeda, né, nesse valor no final, para você não ter nenhuma perda ou um ganho excessivo naquele produto. A mesma coisa funciona quando faz uma importação. Quando você compra algum produto, por exemplo, que é mais comum hoje em dia no mercado internacional, é comprar em dólar, quando você faz a compra desse produto, hoje no exemplo está perto de R$5, você vai ter que fazer uma variação desse valor de venda do produto para você não ter nenhuma perda ou não ter nenhum custo excessivo, o que pode dar uma diferença de caixa na empresa. Para um cidadão comum, o mais interessante de ser utilizado é o IPCA, porque ele é basicamente feito com o poder aquisitivo de compra do cidadão, nas principais cidades brasileiras. No caso de uma imobiliária, por exemplo, o principal é o IGP, porque ele basicamente leva em consideração todos os preços de aluguéis no mercado. Então, por exemplo, na compra de um imóvel para você fazer uma revenda ou algo do tipo, você precisa entender como é que estão as variações do mercado para você não sair prejudicado ou não acabar prejudicando o próprio cliente. Pode passar. Eu queria fazer... beleza. Nessa questão, por exemplo, dos aluguéis, ele pode impactar, por exemplo, o valor dos imóveis, né? Então, você considerar o valor dos aluguéis, que uma imobiliária ele trabalha com uma carteira grande de clientes que pagam aluguel a eles, e o GPM dá essa base para ser um indexador da atualização dos aluguéis, seja mensalmente, seja anualmente, como a imobiliária fizer o reajuste, né? E aí, sobre também a questão da indústria exportadora e importadora, hoje a gente está vendo aí uma variação, um aumento muito grande da taxa de câmbio, né, do dólar. E se você for olhar qualquer eletrônico hoje em dia, diferentemente de fevereiro, você vai ver um aumento do preço absurdo. Isso é justamente o que é essa indexação, a atualização monetária do preço daquele produto que está chegando para o mercado brasileiro, para que essas importadoras não percam não percam tanta receita assim e mantenham lá a sua operação com a margem que era esperada, né? Uhum. Você vê grandes empresas, por exemplo, até de telecom, que importam muitos produtos para o serviço de telecom, por exemplo, a Nokia, a Huawei, essas empresas, elas importam os produtos fabricados lá fora, usando euro ou dólar. Então, os produtos chegam aqui para serem vendidos em reais para as operadoras, e para eles manterem a margem que eles precisam para conseguir operar aqui, eles vão precisar aumentar os preços dos produtos aqui. Então, é esperado aí que
nos próximos meses aí a gente veja um aumento geral de preços, né? Não só algumas coisas de eletrônico. Aconteceu também a falta de alguns produtos no mercado. Com a alta do dólar, alguns fornecedores estão dando preferência em vender para o mercado internacional do que para o mercado nacional. Então, dentro do mercado nacional, acaba tendo falta de alguns produtos. O cálculo da correção monetária, como até o outro grupo mostrou, é um pouco complicado. Então, para fazer uma forma mais simplificada, existem diversos sites que vocês podem procurar, que basicamente você escolhe qual é o índice para correção que você deseja utilizar, a data inicial e a data final desse valor. E aí você bota o valor a ser corrigido. Então, é bem mais simples. É só um exemplo mesmo, esse pode passar. Os juros e a correção monetária ainda não está muito bem diferenciado dentro da cabeça de todo mundo. Então, só para tentar ajudar um pouquinho, os juros, basicamente, ele compensa a instituição por um empréstimo de dinheiro ou por um atraso no pagamento desse empréstimo. Já a correção monetária, ela corrige o valor da moeda de acordo com a sua atualização. Os juros, eles podem ser moratórios, que é basicamente quando você tem um atraso no pagamento, ou compensatório, que é para uma forma de compensar a instituição financeira por ter emprestado aquele valor. Já a correção monetária, ela atualiza o valor da moeda. Então, ela ocorre independente da cobrança de juros, podendo os dois andarem ao mesmo tempo. Então, quando você faz um determinado empréstimo de longo prazo, pode ter uma correção monetária interna do valor que você vai pagar e pode ter também os juros compensatórios e ou moratórios, caso você deixe de pagar alguma parcela ou algo do tipo. Beleza, a apresentação foi rapidinha, mas eu acho que deu para dar uma passada em todos os pontos. Obrigado, gente. Valeu, gente. Que a gente utilizou. É até interessante ver essa questão aqui. Bacana. Hoje, cada vez mais, inclusive, que é foco ali dessa equipe econômica, é cada vez mais desindexar ali a economia brasileira, né? Então, você vê ali várias tentativas ali da equipe do ministro, né, de tentar diminuir, né, esse processo ali de indexação. Uma coisa curiosa é porque desde a época da estabilização ali do real, né, então quando teve a mudança, que aliás vocês poderiam ter feito uma pesquisa interessante, que é a famosa URV, né, Unidade de Referência de Valor, né, quando teve essa conversão ali para o real. Todo mundo acabou ajustando essa mudança de URV para chutando os valores para cima, ou seja, os valores que antes eram em cruzeiros, eles praticamente foram convertidos ao mesmo valor ali em real. Então, você teve num primeiro momento um aumento de inflação, mas depois a inflação começou a baixar, mas mesmo assim fica na memória, né, ali de tantos comerciantes, né, o valor passado. Então, isso daí em economia comportamental a gente chama de ancoragem, né? Então, você ancora suas expectativas sempre em um determinado ponto e a partir dela, né, você vai ajustando a sua expectativa. Quando você quebra a indexação, então significa que você está perdendo esse momento de ancoragem. Você está perdendo a sua âncora, né? Então você refaz ali todo esse cálculo, né? Toda essa valoração, né? Só que aí, se você se você não tem mais esse indicador, a valoração vai ficando igualzinho ao preço, digamos assim, ao preço justo daquele determinado bem ou serviço. Então é isso que a gente precisa ajustar ali na economia brasileira. Muitos contratos, por exemplo, o fator de indexação, como vocês falaram, é em cima de IGPM, em cima de IPCA, só que eles olham muito a expectativa eles olham muito o resultado desses indicadores nos 12 meses anteriores. Então, quando você vai ajustar um contrato, é como se você carregasse os 12 meses anteriores e jogasse esse contrato para frente. Então, você ajusta isso de forma com essa correção e depois ainda você aplica ali uma margem ali para ter
a valoração ali do seu determinado bem ou serviço. Então, você sempre vai carregar ali, digamos assim, essa memória inflacionária ali para frente. E isso vai aumentando as expectativas ali desses preços. E por isso que você tem, pelo menos até recentemente, você tinha uma inflação que não caía, assim, né? Você tinha uma certa resistência. Se você pega a média de inflação brasileira nos últimos 20 anos, você vê que ela gira em torno entre 5% a 6%. Né? Nos últimos anos é que você diminuiu bem ali essa média, né? Por conta ali da crise de 2015, né? 2015-16, que deu uma reduzida significativa, porque você passou a ter uma boa parte da população ali na seara de desempregados, então você perde renda, né? Então não tem como repassar ali um determinado produto ali para todos os consumidores, então naturalmente o varejo ele teve que dar uma reduzida, né? Nessa correção dos produtos e isso acabou afetando ali toda a dinâmica inflacionária. Hoje a gente vê um pouquinho essa recuperação nesses últimos meses, então voltou a ter, será que a inflação vai ser alta? Né? Voltou a ter todo esse questionamento ali por conta da alta do IPCA ali nos últimos 2 meses. Né? Você tem ali o arroz ali sendo o grande vilão, né? Antes foi a batata, depois passou a ser o tomate, agora o arroz. Né? Mas a inflação, o fato de você ter um mercado de trabalho ainda muito, cada vez mais, né? Reagindo, demorando na reação ali de recuperação, talvez esse momento inflacionário seja mais provisório do que permanente, né? Então você tem hoje saiu o último dado do IBGE que o nosso desemprego ali está em torno de 14%, então é muita coisa, né? Então isso significa que você tem ali aproximadamente 14 milhões de pessoas ali definitivamente como desempregados, e se você considerar ainda o setor informal, esse número acaba subindo ali para em torno ali de 40 milhões de pessoas. Então isso é quase que metade da força de trabalho brasileira ali ou desempregado ou numa situação precária ali de trabalho. Então isso reduz muito ali o poder de compra ali da população e isso tem um efeito ali lá na frente. Professor, eu queria fazer uma pergunta. Esse índice aí que o senhor citou anteriormente, a URV, ela faz um papel parecido com a ATR no plano Collor, em que ele tentava controlar o preço das coisas por uma determinada taxa, porque a inflação estava descontrolada, né? Isso aí. Beleza. Na realidade, a URV, ela teve o papel da URV, na realidade, é o que a gente chama assim, existem existem 2 tipos de taxa, né? Taxa de conversão, né? E essa taxa de correção. A URV, ela tinha mais o dever de ser uma taxa de conversão ali. Como se no momento atual fosse a passagem, por exemplo, das moedas ali dos países da zona do euro para o euro, né? Tinha uma taxa de conversão ali constante, né? A taxa de correção, que era no plano Collor, ele tinha o objetivo de não deixar desvalorizar, né, determinado bem e serviço, mas também de alguma maneira ali conter essa aceleração da inflação, né? Então só tem essa pequena definição ali, né? Esse pequeno ajuste, diferença ali dos dois. Entendi. Obrigado. E uma outra dúvida é em relação ao IGP, porque o IGP ele leva em conta vários índices, né? Então ele acaba sofrendo muita influência de diversos setores do mercado. Sim. Então, eu tentei encontrar uma informação de como essa taxa se torna, como é que se diz assim, melhor a ser aplicada, porque no meu ponto de vista, se o cara está um exemplo, no setor de mercado de varejo, acho que uma taxa mais direcionada talvez fosse mais ideal do que usar o IGP. Só que é comum a utilização do IGP. E aí eu não entendo por que
de utilizar uma taxa que sofre influência de vários setores do mercado, ao invés de uma taxa mais direcionada para aquele determinado setor do mercado. Você poderia dar uma luz em relação a esse assunto? Claro, é porque é o seguinte, né? Quando o IGP, na realidade, ele tenta abarcar o que em média, né, os efeitos inflacionários do país. Por quê? Porque ele é composto por 60% de IPC, né, que seria o índice de preço ao consumidor, 30% ali do índice de preços ali ao atacado, que o pessoal chama de IPA, tá? E e o INCC, que é o Índice Nacional de Construção Civil, tá? Então, é como se ele é um indicador que tenta, de alguma maneira, né, absorver os impactos ali dos diversos setores na cadeia de suprimentos ali do país, né? Então, quando você inclui isso daí, é como se você, indiretamente, ou melhor, né, diretamente, você está levando em consideração o efeito de elevação de preço ali nas diversas cadeias de suprimento que o varejo atende, suponhamos, né? Então, são vários produtos com vários efeitos, então, isso, de alguma maneira, ele estaria sendo mais realista a situação. Só um segundinho. Desculpa. Então, essa diferença ficou... ele acabou virando meio que um indicador ali de ajuste monetário para diversos contratos ali, principalmente contratos ali no setor público, né? Então, aumento de luz, gás, aluguel, o IGP acabou fazendo esse papel. Mas você tem toda a razão. Deveria ser, para cada tipo de setor, deveria ser um índice de inflação ali adequado, né? Como, por exemplo, tinha, na época, né, os indicadores de construção civil, né? Então, a própria GV, né, o IBRE, ele tem esse indicador ali mais apropriado ali para da construção civil, e inclusive eram indicadores utilizados ali para reajustes ali tarifários ali de concessões rodoviárias, né? Só que muitas vezes o que acontece? Esses indicadores, quando são muito específicos também, eles sofrem ali de variações muito repentinas, né? Então, de repente, você tem, por exemplo, falta de um determinado produto, quebra de uma safra, se a gente está falando ali de mercado agrícola, então eles dão vários solavancos. Então, a ideia é que você tente, pelo menos de alguma maneira, suavizar, né, esses picos e vales, né? Então, por isso que muitos acabam utilizando um composto ali de índice. Deu para entender, Everton? Deu sim, professor, deu para entender sim. Obrigado. É porque eu fiquei na dúvida exatamente por causa disso, porque o IGP ele acaba sendo um reajuste para muita coisa na economia, tipo seguro, energia, a própria educação. E aí eu, tipo, não fez muito sentido a forma que ele é construído e o que ele reajusta, entendeu? Aí eu fiquei meio que nessa dúvida, mas deu para entender agora. Obrigado. Inclusive, se você ainda quebrar mais ainda o IGPM, né? Então ele tem ali, né? Ele ainda abarca ali dentro do atacado, ele abarca ali o setor manufatureiro e o setor agrícola. Então você tem ali ainda efeitos ali de uma seara ali de produtos. Então é bem complicado. Cada vez mais os novos contratos, pelo menos, eles estão sendo, digamos, padronizados ali para o IPCA. Então você vê uma tendência ali de convergência ali de correção para o IPCA, que é o indicador ali inflacionário oficial ali da economia brasileira, né? Que é o que o Banco Central ali avalia nas decisões ali de Copom.
Sim, sim. E uma última dúvida, porque esse índice, o IGP, ele está muito relacionado a imóveis, né? Aluguéis, contrato de aluguéis. Então, é correto afirmar que ele impacta diretamente no mercado de ações imobiliárias, quando esses fundos imobiliários que a gente compra na bolsa, posso afirmar isso, que ele impacta diretamente? Você pode afirmar, porque ele faz parte ali da receita, no final das contas, ali desses imóveis, né? Porque, de alguma maneira, ali, né, influencia o preço, né? Existe o que a gente chamaria, você pode dizer que existe uma forte correlação ali, né, entre esses dois fatores. E até o que a gente está vendo agora, até saiu essa semana uma reportagem interessante, que muitos investidores voltaram ali para os fundos imobiliários. Por quê? Justamente nessa tendência ali, né, de expectativa de aumento de preços. Como o IGPM ele tem essa flutuação maior do que o IPCA, né? Então você vê ali uma expectativa futura ali de resultados, não rendimento, digamos assim, né, desses fundos imobiliários um pouquinho maior do que o rendimento tradicional ali de um título público do governo, né? Então você tem ali um retorno ali para esses fundos, o que é interessante. Eu acho que saiu no Valor essa reportagem. Depois eu vou dar uma pesquisada e vou enviar aqui para vocês. Agradeço, professor. Se eu puder enviar, seria bom. Obrigado. Deixa eu ver até aqui agora. Então, só para a gente aqui ver a última apresentação. Gabriela, o grupo de vocês está por aí? Gabriela Henriques. Oi, professor. Eu sou do grupo dela. Show de bola. Então, peraí Deixa eu só abrir aqui no outro computador, porque eu uso o computador do trabalho para montar a apresentação e está tudo salvo aqui. Perfeito. Aqui, ó, dê uma olhadinha. Oi, tá me ouvindo aqui? Caraca, fez até remix. Não é? É porque entrou no áudio do computador e do celular. Vou te passar aqui Tá, manda pra esse aqui, eu saí do outro. Peraí, vê se eu tô mandando aqui pro correto aqui, ó. Ah, não, peraí. Chegou aí? Acho que sim. Peraí. Ah, agora eu tenho aqui o share screen. Tá. Deixa eu abrir aqui. Professor, Oi. eu não sei se você já respondeu essa pergunta, mas sempre que a gente for avaliar uma apresentação, vai ter que ser por aquele formulário, né, do Forms. Isso. Aí eu vou até pedir, eu vi aqui que o Vitor também perguntou sobre o fórum. Alan, passa de novo o fórum para eles aqui no chat. Pode ser? Posso mandar sim, mas está lá na descrição do grupo, no WhatsApp. Obrigada. Valeu. Pronto, vocês estão vendo? Sim. Tá. Tudo bem. Eu vou começar aqui então.
Bom, esses aqui são os principais tópicos que a gente vai abordar durante a apresentação. Então, eu vou começar explicando um pouco sobre o que é a correção monetária. Talvez fique um pouco repetitivo com o que os outros grupos falaram. Se Falar você um pouquinho. quiser, Ana, você pode pincelar. Se você achar que está muito repetitivo, você só pincela ali Tá, os resultados e foca ali no diferencial. tá. Aí, assim, a estrutura que a gente montou foi falar um pouquinho sobre a correção monetária, apresentar os principais índices, comentar sobre alguns outros índices que existem e mostrar como calcular. Perfeito. Então, só passando rapidamente para não ficar tão repetitivo, correção monetária é você corrigir um determinado valor pela variação da inflação no período. E eles também costumam chamar isso de atualização monetária. Então, você vai praticamente compensar perdas decorrentes do aumento geral dos preços na economia. Isso porque os preços tendem a aumentar com o tempo, né, normalmente pela inflação. E aí, como diz aqui, né, pode ser corrigido por índices ou por uma moeda estrangeira, como o dólar, por exemplo. Então, começando a falar um pouco sobre o IPCA, né, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, ele é o índice mais comum para corrigir, por exemplo, no caso de um cidadão assalariado, em que ele quer manter o seu poder de compra, e ele é calculado mensalmente pelo IBGE, levando em conta a variação dos preços de 465 itens, em grupos como alimentação e bebidas, transporte, habitação, saúde e cuidados pessoais, despesas pessoais, vestuário, educação, residência e comunicação. E ele atualmente é considerado o principal índice de inflação do Brasil. E ele reflete, justamente por avaliar a variação desses grupos, o custo de vida da população. A taxa referencial é um outro índice também usado em correção monetária. Ela é calculada todo dia pelo Banco Central e ela é muito utilizada para definir os rendimentos de alguns investimentos no Brasil. É ela que determina, por exemplo, o rendimento da poupança e também de alguns empréstimos e financiamentos imobiliários. Ela também pode ser usada em investimentos de título público, FGTS, títulos de capitalização. Mas como a gente diz aqui no final, ela perdeu um pouco a sua importância porque ela costuma ficar muito próxima de zero e muitas vezes ela não consegue corrigir a própria inflação. Então, em geral, aplicações que usam a taxa referencial não costumam apresentar uma boa rentabilidade. O IGPM, né, que os outros grupos já falaram bastante sobre ele, então vou passar aqui rapidinho, mas é o Índice Geral de Preços de Mercado. Ele é calculado pela FGV e é o que muita gente chama de inflação do aluguel. Ele é muito usado no mercado imobiliário, né, como indexador dos contratos de aluguel e de compra e venda, e também no setor de energia. Inclusive, eu não cheguei a botar aqui, mas comentando um ponto de vista prático, né? Eu particularmente trabalho numa empresa de consultoria do setor de energia e praticamente sempre quando a gente quer dar para o cliente uma informação de quanto vai custar a energia daqui a um ano, coisa assim que é uma coisa muito comum que a gente faz, desculpa, a gente sempre usa uma estimativa do IGPM. A gente sempre corrige principalmente pelo IGPM. Claro que existem outras variáveis, né, como no caso a gente trabalha com energia elétrica e energia fóssil, então a gente precisa fazer correções também de preço, correções do dólar, correções de preço do petróleo, mas o principal índice que a gente usa para atualizar o preço, se a gente precisar fazer uma atualização rápida, é o IGPM. E aí, como diz aqui, ele é divulgado mensalmente e não engloba o mês inteiro. Na verdade, ele pega do dia 21 do mês anterior até o dia 20 do mês de referência. E aqui a moeda estrangeira, né, principalmente o dólar e o euro, são as duas moedas mais usadas, justamente pelo
pela influência, né, dos Estados Unidos e da União Europeia no contexto da economia mundial. E são duas formas importantes de correção monetária, principalmente para grandes companhias multinacionais. Né? Como eu falei, por exemplo, no próprio caso da energia, quando a gente precisa fazer uma atualização rápida só no Brasil, a gente corrige pelo IGPM. Mas muitas vezes, quando a gente está falando de petróleo, é tudo cotado em em dólar. Então, a gente precisa fazer a atualização do dólar também. E aí isso acaba sendo muito importante para empresas importadoras, exportadoras, multinacionais. E aqui alguns outros índices que eu encontrei durante a pesquisa, né? Alguns lugares usam esses outros índices como taxa de correção monetária. Então, o CDI, o INCC, a Selic e o INPC. E aqui, como que a gente pode calcular a correção monetária, né? Então, aqui, vamos ver esse exemplo. Você quer corrigir R$ 1.000 em agosto de 2010 para agosto de 2020 pelo IPCA. Aí aqui a gente tem a fórmula da correção monetária e fazendo as contas, a gente chega a um valor de 1.720. Só que a gente precisa fazer isso tudo na mão? Não. O Banco Central, ele disponibiliza a chamada calculadora do cidadão, em que você consegue inserir as datas, os valores a serem corrigidos e o índice com o qual você quer corrigir. E lá você pode escolher entre CDI, IPCA, a taxa referencial, a Selic, o IGPM e alguns outros. Então aqui, tirei um print rapidinho para vocês verem. Essa aqui é a calculadora do cidadão do Banco Central. Posso até abrir aqui para vocês verem. Vocês estão conseguindo ver a tela do navegador? Não, Ou tá na você tem que apresentação? recompartilhar. Tá, peraí. Agora vocês estão vendo? Sim. Tá. Então essa aqui é a calculadora do cidadão. Aqui você tem a opção de correção de valores. E aqui você consegue selecionar qual é o índice que você quer usar para correção. Então, tem várias opções. E ele te diz aqui desde quando ele tem esse índice. Você preencher aqui a data inicial e o valor a ser corrigido. Então, por exemplo, corrigindo pelo IGPM, eu tinha botado de agosto de 2010 a agosto de 2020 o valor de R$ 1.000. Corrigir o valor e ele aqui já te dá a conta. Inclusive, ele atualizou aqui os valores. E, basicamente, foi isso a apresentação. Agora eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque para não ficar tão repetitivo. Se tiver alguma dúvida, alguém quiser perguntar alguma coisa, se vocês quiserem o link da calculadora, eu posso enviar também. Maravilha, então. Pessoal, então só para a gente finalizar aqui, eu vou passar para vocês ali o nosso quiz da semana. Então, vou colocar aqui no chat para vocês responderem. Aí, na medida que vocês respondam, né, aí vocês podem finalizar aqui, tá bom? O microfone ainda tá dando um eco aí. Dá um... Aí. E aí, Ana, passa aqui também no chat os integrantes ali do grupo. Ah, tá, peraí. Ah, a Gabriela acabou de botar. São só vocês dois? Sim, só nós duas. Tá bom. Show de bola. Então, aqui de novo. Então, passei aqui o link para vocês ali do nosso
do nosso fórum aqui, ó. Então vão respondendo aí. Mas, Ivo, eu acho que não está coletando os e-mails ainda do quiz. Peraí. Deixa eu colocar aqui o... Então, peraí, deixa eu só colocar aqui. Então, ainda não respondem, não, por favor. Só vou colocar aqui, então... Opa. Só um segundinho que eu já estou fazendo aqui o ajuste. Então, vamos ver se agora foi. Alan, dá uma checada aí para mim. Vejam aí se foi agora e-mail. Pegando aqui. Agora foi, agora foi. Ah, tinha colocado errado. Show. Então já podem responder. Aí quem tentou ali enviar, ali, aí pode reenviar, digamos assim. Ô, professor, não abriu nada aqui, não. Como assim? Ah, achei que o quiz fosse ser daqueles que entram no Zoom. Você mandou o link, né? Não, eu mandei o link. É Ah, porque tá, às desculpa, vezes então. quem utiliza o Zoom pelo celular, o quiz não aparece. Tá aqui no chat, viu, Rodrigo? Ah, tá, tava procurando no grupo do WhatsApp.
Professor, Oi, professor, tá me escutando? tô sim. Deixa eu ver se tá funcionando. Professor, o som não tá saindo aí? Tá sim, eu tô te escutando. Ah, tá. Era problema no meu fone, então, tive que tirar. A minha amiga do meu grupo, ela tá com um problema hoje que ela tá sem luz e tá sem internet, então não tem como ela fazer o quiz hoje. Ela poderia fazer outro dia? Manda para pede para ela mandar para mim ali um recadinho que aí eu repasso para ela. Tá, aí ela poderia mandar pro seu quando a internet dela voltar, que ela não sabe quando a luz e quando a internet vai aparecer. Sim, Então tá bom, muito obrigada. tranquilo. Tranquilo. Valeu. Até que horas para responder, Ivo? Até tem mais 15 minutinhos, até 12:30. Professor, depois que enviar, acabou a aula? Isso. Tá bom. Obrigado, professor. Até segunda-feira. Até segunda, valeu. Tchau, professor. Falou. Tchau, tchau, professor. Até segunda. Tchau, tchau, até segunda. Oi. Tchau, professora. Até semana que vem. Tchau, tchau, Marcelo. Até semana que vem.
Fala, professor. Posso fazer uma pergunta? Do quiz? Não, claro que não, professor. Modelo de Gordon. Modelo de Gordon, vamos lá. Se eu tiver um modelo de Gordon, professor, que eu leve em consideração que a distribuição de dividendos não vai seguir sempre o mesmo prazo temporal, eu não conseguiria botar isso num somatório só, né? Não. Na realidade, o que você diz prazo temporal, você está dizendo que seria os dividendos ali, eles teriam uma dinâmica até um determinado período, depois outra dinâmica, é isso? Sim, eu estava pensando mais ou menos nisso. Aí você vai ter que quebrar. É o que a gente chama de modelo de valuation de 2 estados, ou 2 estágios. Às vezes, né, pode ser assim, linear, depois constante, depois queda, aí a gente já chama de 3 estágios. Você acha modelo de Gordon aplicável? E, tipo, eu dei uma olhada recentemente, assim, e pelo que eu entendi, eu achei mais, beleza, serve bastante para ajudar a entender como é que funciona os fluxos de caixa e tal, mas eu não achei muito aplicável, né? Assim, você determinar quanto que de dividendo a empresa deve pagar, enfim, assim, tipo, marretado, né? Que nem os exemplos mais básicos, entendeu? Na realidade, se você pegar as projeções ali de analistas, eles também são marretadas ali no Excel. Então, digamos que o modelo de Gordon, ele ajuda a formalizar aquela sua determinada hipótese, né? Digamos assim, um substrato ali mais formal. Mas, evidentemente, que isso pode variar de acordo com o setor e de acordo com a empresa, né? Então... É porque eu acho... o que eu estou tentando chegar, professor, é que eu acho meio marretado, porque eu vi que muitas vezes eles falam assim, o dividendo vai subir, sei lá, 5% a cada período, entendeu? Uhum. E, tipo, mal ou bem, eu concordo, pô, no valuation é muita coisa marretada, até porque você tem uma noção ali de quanto tem que dar mais ou menos o WACC, então se der muito diferente daquilo, você sabe que tem uma coisa errada. Sim. Enfim, mas o que eu tô falando é porque, pô, normalmente o pessoal faz uns modelos meio doidos matemáticos e aí a distribuição de dividendo ela fica completamente diferente de ser algo constante. Então eu vi uns modelos de Gordon com série de pagamento constante. Não série de pagamento, mas com dividendo constante, eu fiquei até interessado, porque me veio essa dúvida agora. Porque eles botavam basicamente o dividendo como se fosse assim, ele sempre vai subir 5%, e porra, aí beleza, achei meio, sei lá, cagado, não sei dizer de outra forma. Tem várias formas, né? Você pode considerar esse modelo tanto discreto, né, quanto um modelo contínuo, né? Aí que o dividendo tem uma distribuição normal para tentar ser um pouco mais, digamos assim, mais justo, né? Mais similar ali às diversas dinâmicas, né? Flutuações ali que ele tenha. Mas tudo vai depender ali, né? O quanto esse complicador ali vai ajudar propriamente dito ali no seu valuation, né? Sei lá, se Continuar ouvindo a música? se for convergir para um determinado valor ali muito próximo, né? Então, talvez o mais simplificado seja o mais favorável, entendeu? Entendi. Uma dúvida que eu tenho bastante é como vale a pena aprofundar ou não, porque o próprio Damodaran ele fala, né, que se você for mexer demais ali, tentar catar tipo pelo em ovo, prejudicando o seu modelo. Sim, exato, exatamente. Tem até um livro dele interessante, ele foca um pouquinho mais em private equity, mas tem umas partes ali legais que é The Dark Side of Investment, The Dark Side of Valuation, que é bem legal. Legal, não conhecia não, vou dar uma olhada depois. Que eu vou colocar aqui no chat.
eu tenho aquele grandão dele de 700 páginas em inglês, Sei, que é um sei. preto. O tradicional ali, né? Eu deixei no trabalho. Acho que em português seria algo tipo análise financeira de todos os ativos, não seria tipo da empresa, que é aquele pequenininho. Sim, sim, sim. Aí ele é mais completinho. Só que eu esqueci no trabalho, e aí começou o home office, eu nunca mais fui buscar, então... Mas aí dá para pegar, tem vários livros do Damodaran em PDF ali na net. Dá para baixar tranquilo. Uhum. É verdade, verdade. É que eu gosto bastante esse daí foi um amigo que me deu e tal, que era do tio dele, sei lá, o tio dele trabalha com private equity também. Uhum. Aí, só que, tipo, esse livro ele é bizarro, é tipo um que eu acho que não tem no Brasil, assim, é tipo mais atualizado que tem, não sei o quê. Tanto que é em inglês e tal, acho que eles não chegaram a atualizar ainda. O cara é uma máquina de escrever ali, né? O cara é muito bom. O site dele é muito completo. Pô, ele bota... Acho muito maneiro que tem maior galera que paga maior grana pra ter aula lá com ele bota tudo no YouTube. Então, tipo, é meio nada a ver, assim. É. Vai ajustando ali, né? Me metendo um pouco no papo, os vídeos dele do YouTube são bem bons. Vale bastante a pena dar uma olhada. E o cara é super didático também, né? Então, muito, muito. Vale a pena. Só para dizer para o povo que faltam 3 minutinhos. Falou, professor. Tchau, tchau. Um abraço.